Salve galera maravilhosa! Mais uma aulinha de língua portuguesa aqui no nosso Português em 5 minutos. Algo simples, rápido. Hoje eu vou responder para você o que é um predicativo do sujeito. Carlão, roda a vinheta aí e vamos trabalhar. Predicativo do sujeito é algo bem simples de você entender. Um termo predicativo é aquele elemento que serve para caracterizar o sujeito. Caracterizar, qualificar, indicar alguma coisa a respeito do sujeito. Vamos aprender algo importante aqui? Olha só, eu coloquei uma definição bem simples para você poder se amarrar. A definição é termo que caracteriza o sujeito de uma oração. Formalmente falando, o predicativo do sujeito pertence ao predicado, ou seja, ele fica lá onde está o predicado. Bem, ele deveria ficar, porque eu vou mostrar umas variações para você, tá? Mas o esquema é esse aqui, ó. Ele vai mexer com o sentido do sujeito, mas ele pertence ali ao predicado. Eu tenho alguns exemplos para você, tá? A partir desses exemplos eu vou poder explicar como é que o esquema rola. Olha só, primeira frase, Severino é corajoso. A palavra corajoso que está aqui, lá na morfologia, é um adjetivo. E o que ela está fazendo nesta frase? Nesta frase, a palavra corajoso está indicando uma característica de Severino. Severino, nesta oração, é o sujeito do verbo ser. O que quer dizer que nós temos aqui um elemento que está no predicado, perceba que está ao lado do verbo de ligação aqui, mas caracteriza o sujeito. Então eu vou escrever aqui, isso é um predicativo do sujeito. Beleza? Severino, sujeito, verbo de ligação aqui e eu tenho o predicativo do sujeito. Já marca aqui o verbo porque isso vai ajudar de vez em quando a identificar esses elementos. Meu problema é você. Fácil, aconteceu a mesma coisa, cara. Eu tenho aqui a palavra você. A palavra você, na análise morfológica, é um pronome, tá? Mais especificamente, é um pronome de tratamento. E aqui está na função de predicativo do sujeito. Ô Pablo, mas eu não estou vendo uma caracterização, uma qualificação. Aí que está. Nem sempre você enxerga essa qualificação, nem sempre você percebe, você vê essa qualificação. Na realidade, o que acontece é, nós temos um termo aqui que se relaciona semanticamente com o sujeito, entrega alguma coisa a respeito dele. Bem, nesse caso aqui, meu problema, sujeito, verbo ser, que está aqui conjugadinho, verbo de ligação, e aqui o predicativo do sujeito, tá? Bem, você já viu que um adjetivo pode ser predicativo do sujeito, e você viu que um pronome pode ser predicativo do sujeito. Agora eu vou mostrar que um numeral também pode. Olha só, eu tenho aqui, eu comprei 2. Tá bom, Pablo, mas nessa frase eu não tenho verbo de ligação. Exato. Nessa frase, eu não consigo encontrar um predicativo do sujeito. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum tipo de caracterização. Você vai notar que só vamos ter o predicativo do sujeito quando estruturarmos a frase de maneira que a gente consiga identificar uma espécie de caracterização. Nesta frase, por causa do verbo comprar, o 2 funcionaria como um complemento do verbo. Ele seria um objeto. Agora, vamos imaginar que eu consiga tirar daqui este verbo e colocar outro verbo. Quer ver? Eu vou colocar aqui um verbo que para nós traz um sentido, de verbo de ligação, de estado ou mudança de estado. Vou jogar o verbo parecer. Eu pareço 2. Então, eu, sujeito do verbo parecer, parecer é um verbo de ligação, e aí a palavra 2, que está aqui, indicando uma característica do sujeito. Então vem aqui, predicativo
do sujeito. Veja, não basta você saber só o elemento na morfologia, tem que saber reconhecer também os sentidos dessas palavras. Olha só, Paulo era o vilão. O que é que eu tenho aqui? Paulo, sujeito. Aqui eu tenho o verbo de ligação, verbo ser. E o vilão, eu tenho um artigo mais um substantivo, substantivo vilão. Nesse caso, o substantivo está indicando a característica de Paulo, portanto, é o nosso predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Percebeu aqui? Pois é, então você viu um adjetivo funciona como predicativo do sujeito, um pronome, um numeral e um substantivo. Mas eu tenho uma outra informação para você. Uma oração inteira também pode funcionar como um predicativo do sujeito. Quer ver? Olha só. A questão é se ele comprou a moto. Eu tenho a questão, que é o sujeito do verbo ser, um verbo de ligação, e depois eu tenho outra oração. Se ele comprou a moto. Quer ver? Tira daqui o se ele comprou a moto e coloque a palavra esta. A questão é esta. Não fica igualzinho um pronome aqui? Não fica mais fácil de analisar? Fica. Eu tenho aqui, ó, sujeito, a questão, verbo, certo? Verbo ser. E a oração que nós temos ali funciona como um predicativo. Nós vamos chamar isso aqui de oração predicativa, certo? Oração predicativa. Depois desses exemplos, você vai pensar o que a maior parte da galera que estuda pensa. Vai pensar assim, Pablo, então, predicativo do sujeito só vai acontecer quando eu tiver um verbo de ligação na frase. Não, não é. Predicativo do sujeito só vai aparecer no fim da frase. Não, também não é assim, cara. Não funciona desse jeito, tá? Por quê? Porque existem outras maneiras de você estruturar uma frase. Primeiro eu vou mostrar um exemplo de predicativo do sujeito sem a necessidade de haver um verbo de ligação. Veja só. O professor chegou feliz. Beleza? O professor chegou feliz. Nesta frase eu tenho o professor, que é o sujeito da nossa oração. Tá aqui, ó, sujeito, maravilha. Depois eu tenho o verbo chegar. Para quem não sabe, o verbo chegar, vamos jogar aqui, ó. Isso aqui é um verbo intransitivo. Certo? Verbo intransitivo. Você pode procurar mais sobre o assunto de verbos intransitivos na minha gramática, no método Jamilk, na minha área de membros aqui que você pode assinar rapidinho ou nos vídeos sobre verbos que eu publico aqui eventualmente. É um verbo intransitivo. A palavra feliz que está aqui indica uma característica do professor, certo? Pablo, mas não está indicando um modo? Não. Se fosse modo, seria um advérbio. E eu teria que usar um advérbio. Feliz, nesse caso, é um adjetivo. Então, ele está caracterizando o professor. Trata-se, portanto, de um predicativo do sujeito. Sabe que eu já ouvi o absurdo de uma pessoa falar que aqui o verbo chegar virou verbo de ligação? Não é. Só vai virar verbo de ligação quando significar o verbo estado ou mudança de estado. Aqui, a noção, a caracterização de feliz se dá pelo termo, pelo adjetivo, não pelo verbo. O verbo ainda indica a ação de chegar. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para você como pode estar em outra posição o predicativo do sujeito. Quer ver? Olha só. Feliz, vírgula. O professor resolveu a questão. Beleza? Olha o que aconteceu nesta frase. O professor é o sujeito do nosso verbo. Colocou aqui, ó, sujeito. Bonitão, né? Sujeito, fácil, simples, tranquilo. Resolveu. O
que é isso aqui? Resolveu é o nosso verbo. Quem resolve, resolve alguma coisa. Isso aqui é um verbo transitivo direto. E aí essa ação recai sobre o termo a questão. Logo, esse termo a questão completa o sentido do verbo resolver. Quem resolve, resolve algo. Então isso aqui é um objeto direto. Fechou? Agora eu preciso explicar para você o significado da palavra feliz. A palavra feliz está dando uma informação sobre quem? Sobre o professor ou sobre a questão? Ah, Pablo, está trazendo uma informação sobre o professor. Exato, é o professor que estava feliz quando resolveu a questão. Ora, se eu tenho aqui uma característica do professor, o nome disso aqui é predicativo. De quem? Do sujeito, porque ele está fazendo uma menção ao sujeito. Ô Pablo, tá, mas por que tem essa vírgula aí? Ah, e essa foi uma pergunta muito boa. Você foi sagaz, tá? Olha só, essa vírgula está aqui porque a posição original do predicativo é dentro do predicado. Lembra que eu expliquei isso no início da aula? Pois é, como a posição é no predicado e eu desloquei da posição original, esta vírgula está aqui para dizer: escuta aqui, meu amigo! Eu preciso informar que essa expressão está deslocada. Ela não pertence originalmente a esse termo, pertence originalmente ao predicado, só está deslocada. Curtiu? Espero que você tenha curtido. Então, o que eu quero que você faça agora? Primeiro, pare tudo aí e faça sua inscrição no canal para receber mais vídeos como esse aqui, tá bom? Outra coisa importante, preciso que você ative as notificações aí, deixe um like nessa parada e também deixe o seu comentário. Explica e diga para mim se você entendeu o que eu expliquei, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!